Cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez, na presença de Deus e de cada um de vocês que se inscreveram no meu canal. Eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Quero novamente compartilhar com vocês uma palavra e antes eu quero agradecer a Deus pela sua vida e dizer que se vocês estão sempre acompanhando os meus vídeos, vocês sabem que eu criei este canal para deixar uma meditação, para deixar uma reflexão da palavra de Deus, para juntos nós ouvirmos uma palavra, um louvor, e que nessa tarde o Senhor venha falar ao teu coração. Eu sempre digo que eu sou muito tímida e Deus sabe disso, mas a Bíblia vai falar de timidez e fala que nós não podemos ser tímidos. Nós não podemos ter vergonha de falar de Jesus. Essa é a timidez que nós não podemos deixar entrar no nosso coração. A timidez, é você não falar de Jesus, ter vergonha de falar sobre Jesus. Ter vergonha de expor que está errado. Então eu sou tímida assim para falar em público, tudo. Mas para falar de Jesus eu não tenho vergonha não, porque Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha história. E todos os dias da minha vida eu quero falar que Jesus, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. E eu quero sempre deixar uma reflexão, uma palavra, que você seja abençoado, que você seja visitado e alcançado por Deus neste momento. Amém? Nós estaremos meditando no livro do profeta Jonas. Vamos falar um pouquinho sobre a vida deste profeta e vamos aprender um pouquinho com ele. Amém? Vamos estar fazendo a leitura de Jonas, capítulo 1. Versículo 1. Amém? Que diz assim: Vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou. Dormia num profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos tu agora. Por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remaram, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. Cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Nós vamos aprender aqui com essa história. Jonas, ele foi chamado por Deus para pregar a palavra, para pregar o juízo que viria sobre essa grande cidade de Nínive. Mas o profeta temeu. Por que Jonas fugiu do chamado? Por que Jonas não
não quis ir até Nínive. Em vez dele ir até Nínive, ele foge para Tarsis, pega um navio e procura um lugar muito distante para ir. Ele pega um navio em Tarsis e pretende ir para Jope. Mas era muito distante da onde Deus tinha mandado ele ir. Era totalmente oposto. Era uma distância enorme, porque Jonas achou que poderia fugir de Deus, que poderia se esconder. Ele não assumiu a responsabilidade que Deus tinha colocado nas mãos dele. Porque ele sabia que Deus é um Deus de misericórdia. Porque ele sabia que ao chegar ali e pregar a palavra de Deus ali de arrependimento, o povo poderia se arrepender. E ele, como profeta, como ele tinha visto atrocidades feitas com profetas e com o povo de Deus naquela cidade, que era uma cidade pecaminosa, que era uma cidade que fazia atrocidades com o povo de Deus. Eles eram cruéis. Tanto que a palavra vai nos dizer que a malícia deles subiu até Deus. Então nós sabemos que Jonas ele fugiu não porque... nós não podemos culpar a Jonas. Culpar e dizer, Jonas era um fujão ou Jonas desobedeceu. Nós temos também que tentar entender o porquê dessa desobediência dele. Porque ele viu, ele cansou de ver profetas, servos de Deus, indo àqueles lugares e ali sendo maltratados, sendo esfolados vivos, sendo feito atrocidades com eles. Então ele, no seu coração, ele não queria que aquele povo fosse salvo. Mas nós sabemos que a misericórdia do Senhor, ela alcança a todos. Ela veio sim para os judeus, mas ela alcançou a todos, todas as raças, todos os povos, né, que eram naquele tempo chamados como gentios. O Senhor, ele alcançou a todos e alcançou a cada um de nós. Então, Jonas sabia que se ele fosse lá e falasse, o povo poderia se arrepender. E ele tinha um sentimento de amargura. Ele não queria que aquele povo se arrependesse, ele não queria que aquele povo fosse salvo, ele queria que aquele povo morresse, que aquele povo fosse julgado, que tivesse ali o seu castigo. Mas nós sabemos que a soberania de Deus é de Deus. A vontade de Deus é que todos venham se salvar. Às vezes nós olhamos para alguém e achamos que aquela pessoa não merece. Quem somos nós para dizer que aquela pessoa não merece uma segunda chance, não merece ser alcançada por Deus, não merece ser transformada? Porque é Deus, às vezes o Senhor escolhe e nos chama para fazer alguma coisa e nós achamos que não somos capazes, ou o Senhor pede que nós oremos por alguém que está nos maltratando, alguém que é mau, que é ruim, e às vezes nós falamos, mas Senhor, aquela pessoa não merece. Não, nós não podemos ter esse sentimento, porque o Senhor, ele veio para salvar o que se havia perdido. Ele veio para salvar aquele que é ruim, aquele que é cruel, aquele que é mau. O Senhor salva, o Senhor transforma. Porque a salvação, ela é para todos. Ela alcança todos. Então, que nessa tarde, nós possamos meditar na vida do profeta. A palavra de Deus aqui no versículo 1 vai dizer que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Quando ele ouviu isso, em vez dele ir fazer aquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer, ele fugiu, porque ele não queria que aquele povo fosse salvo, porque ele tinha ali uma mágoa, um sentimento ruim quanto àquela cidade, quanto àquele povo. Nós vamos aprender nos versículos adiantes que Jonas, ele se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Ele pegou um navio, pagou, entrou nesse navio mesmo sabendo que ele estava sendo desobediente. E a desobediência, ela tem as suas consequências também. Porque ao entrar ali, quando ele entrou, ele desceu para o fundo do barco e foi dormir. Como nós, sendo desobedientes, conseguimos dormir? Conseguimos descansar? Sabe? Saber que nós não estamos fazendo aquilo que Deus quer. Que nós não estamos cumprindo a vontade do Senhor. Que nós estamos indo contra aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Como pode? Ele dormia tranquilo. E aquele povo que estava ali, os tripulantes daquele navio, começaram a ver que o mar estava agitado, que o mar estava se embravecendo.
Eles não sabiam mais o que fazer. Eles começaram cada um a clamar ao seu Deus, porque ali havia pessoas de todos os povos, de todas as raças, nações e credos. Então cada um começou a clamar ao seu Deus. Quando eles perceberam que eles estavam descabelados ali, preocupados, que eles estavam agoniados, eles foram ver e perceberam que Jonas estava dormindo. E foram despertar Jonas. Gente, o mundo está desabando e você está dormindo. Aí eles vão perguntar para Jonas: de que povo és tu? De onde vens? Quem é você? Né? Qual é o seu Deus? E aí é que Jonas vai falar que ele era hebreu, que o Deus era o Deus criador dos céus e da terra. E aí automaticamente aquele povo que estava no navio percebeu que realmente era algo de Deus, que Deus estava cobrando de Jonas, que Jonas estava fugindo dos propósitos de Deus. E eles ali desesperados, sem saber o que fazer, começaram a clamar a Deus também. Começaram a clamar, a fazer votos, a se humilhar na presença de Deus para que Deus tivesse misericórdia deles. Porque por causa de Jonas, por causa da desobediência de Jonas, eles estavam pagando. Eles estavam sendo ali, eles corriam risco de morrer. Tudo por quê? Por causa da desobediência de um homem, de Jonas. Então, quando eles começam a entender que tudo aquilo estava acontecendo por causa de Jonas, Jonas decide: é por minha causa que isso tudo está acontecendo, porque eu desobedeci a Deus, porque eu não quero fazer aquilo que o Senhor mandou. É aí que eles tentam remar para chegar mais perto da terra, da areia, do mar, em terra seca, para que Jonas pudesse descer. Mas eles estavam em alto mar, já não tinha como, não tinha para onde Jonas descer. E aquela tempestade estava cada vez mais se agravando. Então eles pensaram: o que nós vamos fazer? Foi nesse exato momento que o Senhor prepara o peixe e Jonas fala: lance-me no mar, porque assim eu tenho certeza que a tempestade vai acalmar. E aí lançam Jonas no mar. Ao lançar Jonas no mar, vem o grande peixe, engole Jonas e a tempestade se acalma, o mar se acalma e aqueles marinheiros podem seguir a viagem tranquilos. E mesmo Jonas fugindo da vontade de Deus, Jonas apresentou a eles o único e verdadeiro Deus, porque eles clamaram a Deus. A Bíblia vai nos dizer aqui alguns versículos que eles clamavam ao Senhor. Eles pediam misericórdia ao Senhor. Então aqui foi o momento em que eles conheceram a Cristo, mesmo através da desobediência de Jonas. No versículo 17 do capítulo 1 vai nos dizer que o Senhor ele preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Nós não conseguimos imaginar com a nossa mente uma pessoa ficar 3 dias dentro da barriga de um peixe. Mas o nosso Deus, ele faz. Porque nós não podemos fugir daquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Nós não podemos fugir daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Eu sou prova disso, porque quantas vezes o Senhor tem falado comigo e eu falo: não, Senhor, eu não posso, Senhor, preparar outro, ou eu me acho incapaz. E eu sei que com você também às vezes é assim, o Senhor pede algo de ti e você fala: Senhor, mas se o Senhor chamou, se Ele colocou na tua mão e se Ele te deu uma ordem, cumpra essa ordem, porque se nós não cumprimos por bem, nós vamos ter que cumprir de alguma forma. Porque é o Senhor é quem está mandando, não é o homem. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós falamos a Ele: Senhor, que seja feita a Tua vontade, que seja feito o Teu querer. E nós dizemos e confessamos que nós não vivemos mas Cristo é quem vive em nós, é o Espírito Santo que nos ensina, que nos guia. Então, muitas vezes o Senhor nos leva a situações difíceis, nos leva a momentos em que nós temos que ir mesmo não querendo, mas nós temos que fazer a vontade de Deus, porque nós somos chamados não para fazer a nossa vontade, mas a vontade dEle. E nós aprendemos muito com o profeta, com a vida de Jonas. No capítulo 2, Jonas ele começa a pensar no chamado que o Senhor fez a ele, em tudo que ele fez, a fuga que ele tentou arquitetar para fugir da presença de Deus, e ele se arrepende. Ele clama ao Senhor nas entranhas do peixe. Ele se arrepende e ele percebe que não adianta fugir, que não tem para onde correr, que o Senhor é quem mandou e ele tem que cumprir a vontade de Deus, que não adianta. Ele pode correr, ele pode tentar se esconder, mas o Senhor mandou,
nós temos que obedecer, nós temos que ser obedientes ao Senhor, por mais difícil que seja. Ele começa a orar ao Senhor, ele se derrama na presença de Deus, se humilha na presença de Deus. E o Senhor tem misericórdia dele. Depois de ele ter clamado ao Senhor, aqui no capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim: Jonas diz ao Senhor: mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz do agradecimento. O que votei eu pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas da terra. O peixe vomitou Jonas na terra, porque Jonas se arrependeu, clamou ao Senhor, pediu misericórdia, se humilhou na presença de Deus. E no capítulo 3, a Bíblia vai nos dizer que Jonas, ele chega à cidade de Nínive e ele prega o arrependimento. Ele prega o que Deus mandou, mas ele não está satisfeito. Ele está fazendo porque o Senhor mandou, mas ele não quer que aquele povo seja liberto, ele não quer que aquele povo seja salvo. Ele se entristece, porque ele sabe que o povo vai se arrepender, que vai haver livramento da parte do Senhor e que o Senhor irá salvar e transformar. Qual é o profeta que Deus fala? Manda falar, e ele fala, e as pessoas se arrependem. Qual é o profeta que vai se entristecer? Porque geralmente quando Deus nos manda falar, nós falamos, as almas se rendem aos pés de Jesus e nós ficamos gratos ao Senhor, né? Porque ele salvou aquelas almas, mas Jonas não. Jonas era um profeta diferente. Jonas pregava o que Deus queria, mas ele não se agradou com o resultado. Ele não se agradou porque as pessoas estavam se rendendo aos pés do Senhor através da palavra. E ele não precisou falar muito. No capítulo 3, versículo 3, a Bíblia vai nos dizer assim: levantou-se Jonas e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor, era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. Levantou-se do seu trono, entrou, retirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco e assentou-se sobre cinzas. Muitos da cidade aqui de Nínive, até o rei daquela cidade, proclamou um jejum, uma humilhação ao Senhor. Eles se arrependeram, houve um arrependimento. O profeta não precisou falar muito, não. Ele foi lá usado por Deus para falar, mas quem liberta, quem faz a obra é o Senhor. E o Senhor usou Jonas para falar. Só que Jonas não estava feliz. No capítulo 4, a Bíblia vai nos dizer do descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Jonas estava triste, indagando, pensando: Senhor, como o Senhor pode libertar? Como o Senhor pode ter misericórdia desse povo tão mau, tão cruel, Senhor? Mas nós não temos que entender os desígnios e os projetos, os pensamentos de Deus. Eles são mais elevados que os nossos. A nossa mente humana não consegue acompanhar os pensamentos de Deus e nem imaginar como o amor de Deus ele se expande, ele se espalha. Quão grande é o amor de Deus por uma alma, por uma vida que está perecendo. O Senhor, ele tem misericórdia, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de juízo também. Mas quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa se despoja de todo o seu eu, quando a pessoa se veste de pano de saco, se humilha na presença de Deus, pede perdão, se arrepende, o Senhor, ele vem com renovo, o Senhor, ele transforma, o Senhor, ele é misericordioso. No capítulo 4, vai nos dizer assim: o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso. Ficou todo ressentido. Orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou no oriente da cidade e ali fez uma cabana. Assentou-se debaixo dele à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Aleluia, Jesus. Olha que passagem interessante essa. Jonas pediu a morte, simplesmente porque o povo estava se arrependido.
povo estava se humilhando na presença de Deus e Jonas, ele pediu a morte para o Senhor. E o Senhor fala, é razoável que você me peça isso? Isso é justo? Você querer morrer porque eu estou tendo misericórdia, porque eu estou libertando, porque eu estou salvando? É totalmente o oposto dos outros profetas que queriam ganhar almas, que queriam ver as pessoas se arrependendo. Jonas não estava feliz. No capítulo 6, a Bíblia vai nos dizer que Deus ele faz crescer uma aboboreira. Nós sabemos que a aboboreira, as folhas elas são grandes, então ali, aonde ele decidiu ficar, ele se assentou ali, ficou ali, não queria sair mais dali. O Senhor fez nascer essa aboboreira, que no versículo 6 vai nos dizer assim: fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Jonas se alegrou em extremo, por causa da aboboreira. Jonas estava feliz, porque o Senhor tinha feito com que aquela aboboreira crescesse da noite para o dia, e ele fizesse sombra na cabeça de Jonas, porque Jonas estava cansado. O Senhor ainda teve misericórdia de Jonas, mesmo ele sendo desobediente, mesmo ele estando triste, mesmo ele pedindo a morte. O Senhor, ele nos entende. O que nós aprendemos aqui é que o Senhor entende. Sabe aquele momento em que nós estamos tristes, abatidos com a nossa situação, com a injustiça que nós temos passado, com os problemas que nós temos enfrentado? Muitas vezes nós falamos, Senhor, eu não aguento mais caminhar, Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. E o Senhor tem misericórdia. O Senhor acalma a nossa alma, acalma o nosso coração. Ele manda sombra diante do nosso deserto, diante do nosso cansaço. Deus, ele é um Deus de amor e de misericórdia, e ele cuida. Mesmo quando nós estamos descontentes, quando nós estamos, sabe, com a mente confusa, com o coração tão acelerado, tão cheio de coisas, o Senhor, ele tem misericórdia, ele conhece teu coração assim como ele conhece o meu. Mais um pouco à frente, no versículo 7, o próprio Deus que criou a aboboreira, que fez ela crescer, para fazer sombra ali para Jonas, manda um bichinho. Que nós sabemos que quando há um bicho, uma lagarta, uma lesma, que vai na plantação, ela acaba com aquela plantação, ela acaba com as folhas, ela seca. E a aboboreira aconteceu isso. O Senhor mandou um bicho para que acabasse com aquela aboboreira. E o impressionante é que Jonas, ele se entristeceu porque a aboboreira morreu, porque aconteceu aquilo. E ele ficou triste, ele ficou com dó da aboboreira. Por que a aboboreira tão bonita me dava sombra? Morreu Jesus, por que isso? Ele não entendeu. No capítulo 8, depois que esse bichinho vem e acaba com a aboboreira, vai nos dizer que aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, porque já não tinha mais a aboboreira. Ele desmaiou. Desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Meu Senhor amado, quantas vezes nós nos queixamos, quantas vezes nós murmuramos, Senhor, por que isso? Jesus, eu não aguento mais, Senhor, eu não vou mais para a igreja, Senhor, eu não vou mais falar o que o Senhor me mandar, Jesus, eu não vou mais pregar, Jesus, eu não vou mais louvar, Senhor, eu não vou mais na tua casa, eu não vou mais visitar, eu tô cansada, sabe? Aí o Senhor olha lá de cima e fala, tá cansada. Eu te chamei para quê? Eu te chamei para pregar, eu te chamei para levar almas ao arrependimento, para levar a minha palavra, para fazer a minha vontade, para louvar o meu nome, e você não quer mais. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele dá oportunidade para nós nos levantarmos, ele tem misericórdia. Então, às vezes, nós entramos em crise, porque nós somos seres humanos. Assim como Jonas várias vezes pediu a morte, o Senhor teve misericórdia dele. E nós vamos aprender aqui que no versículo 9 do capítulo 4, olha o que o Senhor vai dizer a Jonas. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? É justo você ficar falando que quer morrer por causa disso? Como o Senhor quisesse dizer ali a Jonas. No versículo 10, ele também vai continuar dizendo, disse o Senhor, tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite pereceu. Você teve misericórdia de uma aboboreira que nasceu à noite, de dia já não existia mais. Mas você não tem misericórdia do povo, que vai perecer sem a salvação. O que está acontecendo, Jonas?
No versículo 11 vai nos dizer: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? O Senhor ele vai repreender a Jó aqui. Ele vai dizer: se você teve misericórdia de uma boboreira que nasceu à noite, de dia já não existia, você sofreu por ela, você pediu a morte por isso, mas você viu que almas, uma cidade inteira iria perecer sem a salvação e você não se entristeceu. E você não queria que aquela cidade fosse salva. O povo estava cego, o povo não estava enxergando, precisava de alguém para falar do meu amor. E você fala e se entristece e pede a morte. Então que nós possamos nesta hora refletir nesta mensagem. Jonas foi um dos profetas, foi usado por Deus, mas ele se entristeceu de fazer aquilo que o Senhor mandou, de ver almas se rendendo aos pés do Senhor, de ver almas se arrependendo dos seus pecados. Que nós possamos nessa tarde pensar no que o Senhor tem nos chamado para fazer e que nós não possamos ser fujões como Jonas. Porque se nós fugirmos do chamado, daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, o Senhor fará como fez com Jonas, preparará um grande peixe, para que a gente possa ficar ali um tempo refletindo. Por que não queremos ir fazer o que o Senhor mandou? Quando nós entregamos a nossa vida, nós precisamos ser obedientes, andar em retidão e obediência a Deus. E ter misericórdia, orar por aquele que nos ofende, orar por aquele que nos maltrata, por aquele que é cruel conosco. Sabe, aquela pessoa ruim, que tem um coração duro, e às vezes a gente não quer mais orar por ela, a gente não quer mais lutar por ela, não quer mais entrar no jejum por ela. E o Senhor está ali pedindo: tem misericórdia, eu sou um Deus de misericórdia, ora, confia, clama. E muitas vezes nós temos fugido do chamado, nós temos fugido daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Ei, Jonas, não fuja do teu chamado. O Senhor te chamou para louvar, louva. O Senhor te chamou para pregar, prega. O Senhor te chamou para ir lá naquele lar. E você está relutando: não vou, Jesus, mas lá não, Senhor, lá não. Quem disse que somos nós que escolhemos o que nós queremos fazer? Se o Senhor mandou, nós temos que cumprir. Nessa tarde o Senhor nos fala sobre obediência. Vamos ser obedientes ao Senhor. Não importa aonde Ele nos mandar, ou o que Ele nos mandar falar. Que nós possamos ser corajosos para falar e para fazer a vontade de Deus. Não vamos fugir. Vamos ser servos e servas obedientes. Eu te deixo uma pergunta nessa tarde. A palavra de Deus aqui vai nos dizer que o povo perguntava: de onde és tu? E que povo é o teu? Qual é o seu Deus? Nessa tarde o Senhor nos pergunta: de que povo és tu? Da onde você vem? Quem é o seu Deus nessa tarde? Medita nesta palavra. Fica na paz do Senhor Jesus, que Ele visite a tua alma. Se você está fugindo do teu chamado, é hora de você despertar, colocar-se na posição e dizer: Senhor, eis-me aqui. Cumpra-se a tua vontade e o teu querer na minha vida, Senhor. Independente do que venha acontecer, eu estou nas tuas mãos e eu estou aqui para cumprir a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus, fica com esta palavra. Que Deus te abençoe e Deus te guarde em todo o tempo. Seja corajoso. Em nome de Jesus. Amém? Até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.